Bom, e agora nós vamos lá para Brasília saber da história. Essa CPI, era uma CPI que ia investigar a investigação e era feita pelos investigados. É uma coisa bonita que o Brasil proporciona para os nossos corações. Thaisa Oliveira. Oi, Madá, boa tarde a você e a todos. Pois é, essa CPI que ganhou repercussão como CPI Lava Jato, né, que foi apresentada pelo líder da bancada do PT na Câmara, deputado Paulo Pimenta, no dia 30 de maio, com 190 assinaturas, inclusive mais, né, do que o necessário ao se protocolar uma CPI dessas. Agora, os deputados que desistiram, né, de encampar essa CPI após a repercussão negativa, dizem que foram enganados pelo texto do requerimento. Isso porque o inteiro teor do requerimento, né, a ementa, o resumo, diz o seguinte, que a CPI vai investigar as denúncias de irregularidades ocorridas no âmbito de alguns processos de delação. Essa foi, inclusive, né, um documento que um dos deputados que se arrependeu me encaminhou para dizer, bom, eu assinei isso daqui. Agora, se a gente entra no site da Câmara, que é ali na parte de acompanhamento processual, para ver o teor dessa CPI, diz que a CPI vai investigar as denúncias de irregularidades ocorridas no âmbito da Operação Lava Jato. Um texto um pouquinho diferente do texto que está no inteiro teor do documento. O deputado Rony Nemer, do PP do Distrito Federal, foi um desses deputados, né, que assinaram essa CPI e ele acabou se arrependendo. Ele diz, né, que resolveu pedir a retirada do nome dele ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, porque ele foi enganado no momento dessa coleta de assinaturas. Quando eles pediram para assinar, ali não dizia nada que era sobre Lava Jato. Então, se eu soubesse que era isso que eles estavam desvirtuando a função da CPI, não teria assinado. Não, porque a gente passa naquele corredor e as pessoas vão pedindo assinatura. Cadê a moça? Código de assina para mim. Eu falei, não assino mais nada. E aí a pessoa que pediu assinatura de apoiamento não falou a verdade. Então eu me senti enganado, por isso que eu assinei. Foi por isso que eu pedi a retirada. Desde ontem, mais de 60 deputados viram a retirada da assinatura ao presidente da Casa, Rodrigo Maia. Só que a mesa diretora da Câmara disse que isso não é possível. A partir do momento que o documento é protocolado à mesa diretora, não dá nem para acrescentar, nem para retirar as assinaturas. Então, a decisão fica a cargo do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele que vai decidir, então, se a CPI deve ou não, né, ser, enfim, instalada na casa. E aí, a Maia disse ontem que ainda não teve oportunidade de ler o inteiro teor da CPI, por isso não se pronunciou ainda sobre o texto. O deputado Daniel Coelho, do PPS de Pernambuco, cobrou ontem uma resposta do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que apesar desse regimento, né, que impede os deputados de retirarem as assinaturas, haverá uma pressão dos deputados para que o próprio presidente da Câmara desista dessa ideia. Criar um ambiente de retaliação à investigação Lava Jato, ao Ministério Público, à Justiça, à Polícia Federal. A gente sabe que uma CPI, pelos poderes que tem, depois que ela é iniciada, você vai poder estar convocando agentes que estão pressionando partidos políticos, parlamentares e diversos atores do próprio Congresso Nacional. Olha, mas ontem, em meio a essa polêmica, o líder da bancada do PT na Câmara, Paulo Pimenta, os deputados acabaram se guardando, né, com a pressão popular, porque, na verdade, todo mundo sabia exatamente o que estava assinando. Lembrando que foram mais de 190 deputados, né, 191 deputados que assinaram esse requerimento. Ele criticou os colegas, disse que eles precisavam, enfim, encarar, né, se responsabilizar pelos próprios atos e que, diferentemente do que foi divulgado, essa não é uma CPI da Lava Jato, uma CPI das delações premiadas. Mentem aqueles que dizem que esta é a CPI que acabaram com a Lava Jato. Mentem aqueles que dizem que essa CPI é para enfraquecer a Polícia Federal. Esta CPI é para investigar corrupção num esquema criminoso de delações. Tenham coragem de manter a palavra e deem a esse parlamento a oportunidade de exercer aquela prerrogativa que está na Constituição
o direito de fiscalizar, de investigar, de defender o interesse do povo brasileiro, a democracia e a Constituição Federal. Olha, em nota, a bancada do PT, né, afirma que a explícita parcialidade e a seletividade da Lava Jato com os diversos atores é um dos fatos que justificam o aumento da CPI. E a bancada já público que as CPIs não possuem competência para interferimento de operações do sistema de justiça que estão em curso. Todo o requerimento que, enfim, foi liderado pelo PT, protocolado na Câmara, de fato, a justificativa dízima o objetivo da CPI é investigar, né, uns acordos de colaboração de um escritório de São Paulo que é estado nesses acordos de colaboração premiada e que estaria, enfim, investigar, tá ali cobrando uma taxa, né, enfim, para ajudar eventuais sejam envolvidos, arrolados ali naquelas denúncias da Operação Lava Jato. Só que houve essa mudança no tempo, então acabou, né, virando essa Lava Jato. Mas o PT diz que o objetivo em nenhum momento é acabar com a Operação Lava Jato, que a CPI nem teria condições de fazer isso. Agora, é meio estranho, né? Um Congresso que tem 2/3 indiciados ou que são réus envolvidos em algum tipo de denúncia, querer se meter a investigar legalidade de delações premiadas, que são um instrumento que se encontrou para prender político corrupto. Vão fazer a CPI da cara de pau. Porque não tem explicação isso aí, Thaisa. Eles podem torcer, dizer, papá. Eu acho, Voz da Consciência, que a gente podia fazer CPI do analfabetismo funcional, porque 190 assinaram e não entenderam o requerimento, é isso? Mas a gente já sabe da condição dos nossos, né? Como eles são. É aquela coisa, você assina sem ler, ou também não sabe, né? Agora eu fiquei nessa dúvida, deve ser isso. Vamos criar a CPI do analfabetismo funcional. Isso é um crime. E agora vamos à real de como são as assinaturas. Thaisa, você já viu isso lá no corredor do Congresso? Tem umas pessoas diferentes que fazem as assinaturas, que colhem, Eles contratam. Como é que você capta a assinatura? Você contrata umas moças então, bem novinhas, que vão de roupa apertada, de mini saia, decotão e fica assim, ai, deputado, por favor, assina aqui. O cara assina, passar até a propriedade da casa dele para elas. Quantas quando passa assinaturas eu conseguiria? Me vendo assim, que só você tá me vendo. Inclusive com essa pose que eu tô fazendo. Eu nunca vi homem coletando assinatura lá. Nunca vi. Não ia rolar, então. Não. Tá certo. Não adianta. Nem funcionário de gabinete lá coleta. Tudo essas meninas ali, os caras nem sabem o que eles estão assinando. É ou não é, Thaisa? Depois, quando cai na imprensa... É exatamente assim, madame. Depois fica tentando se explicar o que assinou, o que deixou de assinar. Assinou ali, que passou, a menina tava com a prancheta, ele tava ali assinando qualquer negócio que ela falou, não é? Pois é, inclusive hoje, né, o deputado Rony Nemer disse que estava saindo ali do Congresso para ir a um enterro aqui em Taguatinga, uma cidade aqui vizinha do Plano Piloto, e aí foi abordado por uma dessas moças, né, enfim, que a gente sabe são contratadas, né, para coletar essas assinaturas, não só para a CPI, para a abertura de frentes parlamentares, diversos requerimentos. Foi abordado por uma delas, e depois disso pegou e falou, não quero ouvir só a sua explicação, quero ler exatamente o que está aqui, porque ele falou que ficou vacinado depois dessa história da CPI. E você falou dessa questão de não ter entendido, né, Madá? A bancada do MDB aqui da Câmara, inclusive, soltou uma nota falando exatamente isso. Os deputados alegaram que não entenderam direito, né, o que estava ali no texto por causa dessa confusão, isso que eles assinaram e agora estavam voltando atrás. E o princípio é sensacional, né? Quando você não entende o que está no texto, você vai lá e assina. Aparentemente a lógica é essa, né, mano? Então, sai desse mandato agora, porque não tem condição de representar o povo. Você não entende o que está lá, você vai lá e assina?
Onde que tá o ditado? Escreveu, não leu, o pau comeu. Não, é demais. Vou falar uma coisa. É demais. Vamos fazer a CPI da cara de pau, ver se sobra um ali dentro. Todo mundo ajoelhado no milho hoje, depois de passar essa vergonha, Thaisa. Depois você coloca tudo lá no blog que o pessoal quer dar uma olhada. Um beijo, Thaisa. Até amanhã. Um beijo, até amanhã.